Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Hoje falaremos sobre o 15 de novembro, quando se deu, em 1889, a proclamação da República no Brasil. Nosso tempo é muito curto, vamos ser bastante objetivos. Se vocês quiserem aprofundar, daremos algumas dicas, oportunamente, de leitura para que vocês possam se aprofundar no tema. A República foi proclamada por meio de um golpe civil-militar, do qual participaram alguns intelectuais, setores da elite política brasileira, os militares, sobretudo os de baixa patente, os jovens militares, mas também acompanhado de alguns marechais, entre eles Floriano e Deodoro da Fonseca, e com o patrocínio, vamos dizer assim, financeiro e suporte político de setores ligados à cafeicultura. O café já era, na ocasião, a nossa principal força econômica. Ele era plantado em São Paulo, aqui em Minas Gerais, em duas de suas regiões, a Zona da Mata e o sul de Minas, e também no Rio de Janeiro. O que levou esse grupo a dar o golpe? Esse golpe, embora tenha sido um golpe de Estado, civil-militar, quer dizer, tinha a participação de civis e também dos militares, ele é o resultado de um movimento social e político que ocorreu a partir de 1870. Essa data a gente utiliza como a data inicial do movimento republicano, porque foi nesse ano em que foi publicado no jornal A República do Rio de Janeiro o Manifesto dos Republicanos, do Brasil inteiro, do Partido Republicano Nacional. Depois nós tivemos vários outros manifestos em outras províncias do Império. A ideia da República não era uma ideia nova, era uma ideia que já existia no Império há muito tempo, só que esse movimento se articula a partir de 1870. Quem dele participava? Nós tínhamos alguns intelectuais que eram em número bastante pequeno, mas que eram responsáveis por conferir uma certa homogeneidade ideológica ao movimento. Eram intelectuais filiados ao pensamento positivista, ao pensamento evolucionista, ao darwinista social, e que propunham um modelo que tirasse o Brasil daquilo que eles pensavam ser uma crise econômica, uma crise política, uma crise de valores muito profundas. Além dos intelectuais, nós tínhamos uma elite política que estava fora do poder e que pretendia abrir espaço para sua entrada no poder, e o regime se mostrava muito fechado em relação a essa elite política. Então, ela tensionava a situação com vistas a articular alguns espaços políticos para que fossem abertos, para que esses setores conseguissem ser, de alguma forma, recrutados para o poder. Nós tínhamos também os cafeicultores, que estavam muito insatisfeitos, não só com o processo de abolição, nem todos eles se filiaram à República por conta da abolição que se anunciava a partir da proibição do tráfico, que se deu em 1850, e no período que eles estão ali se articulando, nós já tínhamos tido a lei dos sexagenários, tínhamos tido a lei do ventre livre. Então, muitos estavam insatisfeitos, não com a abolição em si, mas com a falta de uma política de substituição da mão de obra escrava, porque os cafeicultores viviam da mão de obra escrava, então eles precisavam de uma solução que ou fosse a solução imigrantista, ou fosse uma solução que lhes aumentasse os créditos para que eles pudessem assalariar os novos trabalhadores, enfim. Havia um descontentamento em relação ao processo da abolição que já se anunciava como dado, embora tenha sido lento, ele já se anunciava. Havia também uma insatisfação desses próprios cafeicultores, e alguns deles gestores públicos, com a situação fiscal do país. Por quê? Porque a maior parte dos recursos, das riquezas do país, vinham das exportações. E esses recursos eram destinados ao Império, que eram centralizados e redistribuídos para as inúmeras províncias. E, às vezes, províncias falidas economicamente eram sustentadas com excedentes econômicos produzidos pelas regiões cafeicultoras, que eram as regiões mais dinâmicas. Então, se propunha uma mudança na distribuição fiscal para que os excedentes dos produtos de exportação, que não era só o café, tinha outros produtos, mas o café era o principal, fossem mantidos nas regiões de origem, o que propiciaria que tais recursos fossem investidos na melhoria da infraestrutura,
do café, na concessão de créditos, enfim, nas melhorias das condições de sobrevivência desses cafeicultores, desses empreendedores do café. Nós tínhamos também os militares, sobretudo os jovens militares, que se afeiçoaram muito aos ideais positivistas e que previam que o melhor regime, a melhor saída para o Brasil era por meio de uma ditadura militar, e o Brasil cresceria, entraria no que eles chamavam de estágio positivo por meio de uma ditadura militar. Então você tem uma juventude militar que se mobiliza em torno do projeto republicano, e tem aqueles militares também que, fortalecidos pela Guerra do Paraguai, vencida pelo Brasil, ansiavam uma maior participação política, não só melhorias de soldo, mas também uma valorização por parte de um imperador que, em geral, valorizava mais a marinha do que o exército. Não tínhamos aeronáutica ainda como uma terceira força, mas tínhamos o exército bastante fortalecido, que via na República uma possibilidade de participar da política e aumentar o seu poder, o seu protagonismo dentro do regime. Bom, e o povo? Onde o povo ficava? O povo, nós estamos falando de um povo, em sua maioria escravo, em sua maioria iletrado. Nós temos um nível de letramento próximo, de iletramento, ou seja, um número de analfabetos próximo a 75% da população. Então, o povo não tem muito acesso a essas discussões que se davam no seio da elite econômica e no seio da elite política e no seio da elite cultural. Ele não tinha muito acesso, a não ser quando ele ouvia as pessoas falarem nos seus comícios de rua, quando havia alguma leitura pública de jornal, né, quando haviam algumas conferências, quando ele era objeto de propaganda do movimento republicano, ele tinha conhecimento, mas em geral você não tem uma participação popular efetiva no movimento republicano. Bom, quais as estratégias que os republicanos utilizavam? A imprensa, que era basicamente o único meio de comunicação que nós tínhamos no período, não temos rádio, não temos TV, não temos internet e pouca gente lê, o correio não chega em todos os lugares, então nós temos uma dificuldade de comunicação muito grande por parte do movimento republicano. Então eles se valem muito da imprensa republicana. Se valem também muito dos meetings, que são os comícios, eles vão para as ruas e começam a fazer discurso, ou as conferências, onde eles vêm aqui, reúnem as pessoas para expor o seu projeto republicano, e se vale muito de uma propaganda de porta em porta. Nós temos alguns republicanos que a República foi proclamada e eles estavam em propaganda no interior do Brasil, nem sabiam que a República tinha sido proclamada, porque era aquele trabalho, de porta em porta, indo lá, buscando apoio para essa causa. Então, eram essas estratégias, em sua maioria, que eram utilizadas. O movimento republicano ele dura quase 20 anos, se a gente for contar de 1870 a 1889. Ele teve uma primeira fase bastante conciliada, reformista, que a gente chama, em que se pensava que a República viria a partir de uma mudança constitucional, de uma eleição, de um consenso com as elites monárquicas, que o rei renunciasse. Mas isso não aconteceu. Então, a segunda década do movimento é uma década em que o movimento vai ficando mais impaciente, revolucionário, vai pensando em outras vias para se atingir a República, e como a República nunca ocorria, eles partem, alguns setores da elite política se somam a alguns setores dos militares e dão golpe e depõem o imperador. Quando a gente fala que o exército está junto do movimento republicano, não é o exército como todo. As altas patentes que tinham lutado na Guerra do Paraguai mantinham-se fiéis ao imperador. Quando a gente fala dos militares, é mais a juventude militar. Claro que essa juventude, por meio de outros intermediários, acaba trazendo para o movimento o Floriano e o Deodoro, que eram, que a gente chama de tarimbeiros, de alta patente, envelhecidos, que eram fiéis ao rei e se converteram à República ou simplesmente traíram a monarquia e participam do golpe. Bom, enfim, o golpe ocorreu, da noite para o dia a família real foi exilada, sem os seus pertences, e restava aos republicanos tentar construir uma cultura política favorável à República, e para isso um dos mecanismos que eles vão ter, além de mudar a bandeira, além de mudar o hino, é de mudar os feriados. Então, a partir daí foi criado esse feriado de 15 de novembro,
para guardar a imagem da República e valorizar a República no imaginário popular.